Senhores e senhoras, muito boa tarde. Meu nome é Diogo. Eu estou atendendo a um pedido do seu Barros e do seu Gil para tratar com os senhores sobre as aparições de Nossa Senhora de Akita. Akita é uma cidade do Japão em que Nossa Senhora apareceu e deu uma mensagem muito parecida com a mensagem de Fátima. E então me pareceu o seguinte: é dar um pouco o histórico resumido de ambas as aparições e tratar mais das mensagens de cada uma delas, a mensagem de Fátima e depois a mensagem de Akita. São muito parecidas e vocês, senhores, vão ver como uma complementa a outra. Então, nós vamos começar agora. Aqui está a entrada, aqui está a nova mensagem de Fátima. Essa imagem de Nossa Senhora da esquerda é Nossa Senhora de Akita, esculpida em madeira, é a medalha milagrosa, Nossa Senhora da Medalha Milagrosa. E essa imagem, ela chorou lágrimas, verteu sangue e suou. E tinha também estigmas. Portanto, é uma imagem que aconteceram vários episódios místicos para não deixar dúvida. E a imagem de Nossa Senhora de Fátima é a imagem que nós já conhecemos. Bom, então, nós vamos passar. Aqui estão as três pastorinhas de Fátima: Lúcia, Francisco e Jacinta. Lúcia tinha 10, Francisco 9 e Jacinta tinha 7 anos. Eram, portanto, três crianças muito simples e que Nossa Senhora vai utilizar essas crianças para dar uma mensagem do século, a aparição de Nossa Senhora de Fátima. Por que Nossa Senhora escolhe pessoas mais simples, como essas daqui, que são mais inocentes? Por que Nossa Senhora escolhe uma pessoa como essa vidente lá de Akita? Ela era doente, muito doente, aliás. Nossa Senhora curou 2, 3 vezes, etc., mas era muito doente, muito simples também. Então, Nossa Senhora escolhe essas pessoas porque, sendo mais inocentes, elas têm mais fidelidade. Então, aqui é a primeira parte do segredo de Fátima. O que é que Nossa Senhora disse? Ela disse o seguinte: ela falou uma mensagem. A mensagem compõe 3 partes, que são conhecidas como sendo a primeira parte do segredo de Fátima, segunda parte do segredo de Fátima e terceira parte do segredo de Fátima. A primeira parte do segredo de Fátima, o que é que aconteceu? Aqui nós estamos vendo o fogo do inferno aí. Está um pouco borrado de propósito, porque é assim que a irmã Lúcia vai descrever. Primeira parte do segredo, a visão do inferno. Ao dizer estas últimas palavras, a irmã Lúcia, narra a irmã Lúcia, abriu de novo as mãos como nos 2 meses passados. O reflexo de luz que elas expediam pareceu penetrar a terra e vimos como que um grande mar de fogo, é isso que nós estamos vendo aí. E mergulhados nesse mar de fogo, os demônios e as almas como se fossem brasas transparentes e negras ou bronzeadas, com forma humana, que flutuavam no incêndio, levada pelas chamas que delas mesmas saíam. Aqui é uma pintura de um bem-aventurado Fra Angélico. Ele pintou o inferno. O inferno que ele pintou é dividido em 7 camadas. Estão vendo aqui a primeira camada, aqui em cima. É por causa dos pecados capitais que levam as pessoas para determinada parte do inferno. Então, são 7 vícios capitais: luxúria, ira, gula, preguiça, papapá, etc. São 7. E cada um leva para um lugar, determinado lugar no inferno, e sofrem lá. Aqui está Lúcifer, que está comendo o pessoal.
Ele come, mas só que a pessoa não desaparece, né? Depois que as crianças viram o inferno, elas ficaram com essa fisionomia. Isso é uma fotografia tirada logo depois que elas viram o inferno. Viram o anterior, como era simples, elas estavam normais. Mas aqui como se tivessem visto uma coisa horrorosa, mas foi o inferno. E Nossa Senhora quis mostrar o inferno para 3 crianças. Vejam, elas tinham 7 anos, tinham 9 anos e 10 anos. Portanto, falar do inferno, alguém pode dizer, puxa, mas que horror se eu falar do inferno para uma criança de 7 anos. Se Nossa Senhora falou, por que é que eu não posso falar? Eu tenho que falar também, né? Para preparar essas crianças, porque senão daqui a pouco elas só vão ouvir falar do inferno lá na frente e eles não vão acreditar em nada, né? Bom, essa foi a primeira parte do segredo, a visão do inferno. A segunda parte do inferno, do segredo de Fátima, diz: eu virei pedir a consagração da Rússia ao meu imaculado coração e a comunhão reparadora dos primeiros sábados. Nenhuma e nem outra foram feitas como Nossa Senhora pediu. Nossa Senhora queria que a igreja reunida consagrasse a Rússia e queria a comunhão reparadora dos 5 primeiros sábados de cada mês. Muitos nem fizeram isto. E podem fazer mais de uma vez e convém fazer e repetindo na medida que forem lembrando. Se atender a meus pedidos, a Rússia se converterá. Veja que promessa grande. A Rússia vai se converter se tivesse sido feita a consagração. Terão paz. Se não fizerem essa consagração, ela espalhará seus erros pelo mundo, promovendo guerras e perseguições à igreja. Os bons serão martirizados. Os bons são aqueles que praticam a religião e que são santos, são os melhores. O Santo Padre terá muito que sofrer. Várias nações serão aniquiladas. O que é aniquiladas? Desaparecerão do mapa. Por fim, o meu imaculado coração triunfará. O Santo Padre, então, consagrar-me-á à Rússia, que se converterá e será concedido ao mundo algum tempo de paz. São as duas partes conhecidas do segredo de Fátima. E há uma terceira parte, e essa terceira parte, a irmã Lúcia recebeu uma ordem que não poderia revelar ainda. Ela está falando em 1917. E ela vai ditar, então, uma mensagem que era para ser revelada em 1960. E não foi revelada. Porque o concílio ia reunir todos os bispos do mundo inteiro. Então, seria uma ocasião excelente para a igreja reunida com todos os bispos fizesse uma consagração da Rússia como Nossa Senhora tivesse pedido lá. Nós entramos com abaixo-assinado pedindo lá no Vaticano para que fosse feita essa petição a Nossa Senhora, essa consagração da Rússia, e não fomos atendidos. Depois a Jacinta tinha revisões de Nossa Senhora também. E ela contou uma vez à irmã Lúcia, não sei como foi, eu vi o Santo Padre numa casa muito grande, de joelhos, diante de uma mesa, com as mãos no rosto a chorar. Fora da casa estava muita gente, e uns atiravam-lhe pedras, outros rogavam-lhe pragas e diziam-lhes muitas palavras feias. Coitadinho do Santo Padre, temos que pedir muito por ele. Bom, então aqui nós vamos parar um pouco a questão de Fátima, vamos entrar no assunto de Akita, para ver o que Nossa Senhora vai pedir em Akita. Então, aqui é 1917. Em 1960, como eu disse, não houve a consagração. E Nossa Senhora vai aparecer em 1973, dia 12 de junho de 1973, no Japão, em Akita. Esse daqui é um templo católico feito em homenagem a Nossa Senhora de Akita, lá em Akita. Eu estive lá no Japão em 1996
ainda não havia esse santuário, ainda elas moravam numa casinha pequenininha, moderna, etc. E lá que Nossa Senhora fez os milagres todos. Isso daqui é feito depois disso, depois de nós. Portanto, nesse século. É uma coisa mais nova, mais recente. E aqui, então, Nossa Senhora vai aparecer várias vezes. Vamos ver o que, que houve. E onde fica Akita? Aqui está o Japão. O Japão tem uma ilha grande aqui, Hokkaido. Aqui tem outra, Honshu, Shikoku e outra, o último. São 4 grandes ilhas, mas existem 2.000 ilhas pequenas espalhadas pelo Japão. E aqui, na ilha principal, a maior delas, Honshu, aqui no norte de Honshu tem um distrito, não é distrito, um estado chamado Akita. É aqui que Nossa Senhora vai aparecer. Alguém pode objetar, bom, mas espera um pouquinho. É um povo pagão, não é? Como que Nossa Senhora vai aparecer para um povo pagão e não aparece para um outro povo, por exemplo, para o Brasil? O Brasil tem a maior população católica do mundo. Por que não apareceu no Brasil e vai aparecer em Akita? Porque Nossa Senhora, ela sabe o que quer. Nossa Senhora, quando nasceu o menino Jesus, quem é que foi os primeiros que vieram saudar o menino Jesus? Os reis pagãos do Oriente. Eles saudaram Nosso Senhor antes mesmo dos hebreus, que alguns deles pertenciam à Igreja Mosaica, e esses daí não foram visitar Nosso Senhor lá em Belém. Foram necessários que viessem 3 reis pagãos do Oriente, do Extremo Oriente, e viessem a adorar Nosso Senhor. Então, a gente vê que se os católicos ou os hebreus na época não corresponderem, Nossa Senhora pode passar o convite para outros. Então, nós temos obrigação, enquanto civilização ocidental e católica, nós temos obrigação de cumprir exatamente o que manda a Igreja. Essa daqui é a irmã Inês Agnès Sasagawa. Ela entrou para um convento muito cedo, tinha uns 13, 14 anos, mas ela já era surda. E Nossa Senhora disse, mas essa surdez me incomoda muito na primeira aparição. Não, incomoda, sim, mas eu vou... Ela entendia pelos movimentos dos lábios. Eu vou... Nossa Senhora disse, eu vou curar essa surdez sua. Né? E ela depois teve outras doenças, teve também uma chaga nas mãos, ela tinha sempre chagas. E eu estive em Akita e pedi o padre lá, o capelão, para deixar eu falar com a irmã Agnès Sasagawa. Mas ele disse o seguinte, não pode, há uma proibição do bispo, ninguém pode falar com ela. Mas eu insisti, aí ele disse, só pode fazer o seguinte, eu vou com você, nós fazemos uma visita, mas você não pode fazer nenhuma pergunta para ela. Eu lamentei, né? Bom, mas vamos dizer, pelo menos eu vou estar junto com essa vidente. Ela estava na cama, dormindo, e porque ela estava doente, eu percebia que as mãos delas estavam todas com uma atadura nas 2 mãos, porque ela tinha as chagas de Nosso Senhor. E essa freira, ela ficou freira e morreu com 93 nesse século ainda. E ela que recebeu as mensagens de Nossa Senhora de Fátima, ou Nossa Senhora de Akita. Aqui está Nossa Senhora de Akita, aqui está ela já bem avançada em idade. Aqui ela devia estar com uns 80 e pouco, 90 anos já. Bom, quantas lacrimações que houve? Foram 101 lacrimações, isso registradas, com provas, etc. Aconteceram em intervalos irregulares desde 4 de janeiro de 75 até 15 de setembro de 81. Depois, todas as outras vezes foram testemunhadas, as outras
lacrimações testemunhadas por não menos de 10 pessoas. Às vezes tinham até 46, 55, 65 pessoas. Agora, essa imagem foi feita por um escultor budista japonês. Aí ele foi ver a estátua que tinha sido agraciado por esse milagre. Ficou sabendo e foi lá ver. 8 anos após ter entalhado, ele não conseguiu esconder a sua surpresa, pois apenas as partes visíveis do corpo de Nossa Senhora tinham mudado de cor e o próprio rosto mudara de expressão. Ele se percebeu que a imagem tinha mudado também. Então, a primeira aparição. A primeira aparição de Nossa Senhora nesta cidade foi em 12 de junho de 1973. Então, foram 50 anos depois da aparição em Fátima. Nesse dia, a religiosa Ania Sasagawa rezava em seu convento quando, de repente, viu alguns raios brilhantes saindo do tabernáculo. Então, em 28 de junho, apareceu na palma de sua mão esquerda uma chaga, com a forma de cruz que sangrava muito e causava grande dor. E ela oferecia tudo isto como vítima expiatória para expiar os pecados cometidos no mundo e, sobretudo, pedia rezava pela igreja, pelo Papa, pelos bispos e pelos padres. A gente tem que rezar muito por eles, porque não é porque é padre, porque é bispo, que eles não cometem pecados, não são tentados. Todo mundo, Nosso Senhor foi tentado. Então, todo mundo, os sacerdotes também são, eles cometem erros também, eles têm que pedir perdão, tem que ter gente que reze por eles. Dias depois, em julho, a religiosa ouviu uma voz que vinha da imagem de Nossa Senhora, que estava na capela do convento. Nesse mesmo dia, outras irmãs viram gotas de sangue fluindo da mão direita da imagem. Então, a imagem também sangrou. Este fato ocorreu mais 4 vezes. A chaga permaneceu na mão direita da imagem até o dia 29 de setembro. E nesse mesmo dia, a escultura começou a suar, principalmente na testa e no pescoço. Portanto, era um líquido mais parecido com água, né? Com suor. Dias depois, em julho, a religiosa ouviu uma voz que vinha da imagem de Nossa Senhora, que estava na capela do convento. Nesse mesmo dia, outras irmãs viram gotas de sangue fluindo da mão direita da imagem. Mas aqui já foi lido, foi lido. Análise dos fluidos. Dom Ito, que era o bispo de Niigata, da diocese onde está Akita, Dom Ito consultou ao professor Sagisaka, um não cristão, especialista em medicina forense, para fazer uma análise científica rigorosa dos 3 fluidos, sem o bispo revelar de que se tratava. Isso daqui é lágrima humana, isso daqui é sangue humano, isso daqui é suor. Então, eu quero que você examine isso em laboratório. Foi o que ele fez. Resultado foi a matéria recolhida na gaze, o doutor lá disse, é sangue humano. O suor e as lágrimas absorvidas pelos 2 pedaços de algodão são de origem humana. O sangue encontrado pertencia ao grupo B e o suor de lágrimas do grupo AB. A irmã Inês pertence ao grupo B. Uma outra análise dos fluidos foi conduzida pelo Dr. Sagisaka, para não ficar só em um cientista que vai examinar. Pediu do Departamento de Medicina Legal da Faculdade de Medicina da Universidade de Akita. Os resultados foram entregues em 30 de novembro de 1981 e revelam que, no objeto analisado, há líquidos humanos que pertencem ao grupo sanguíneo O.
Então, você vê que ambos confirmam que era sangue e há uma diferença na classificação do tipo sanguíneo. Mas isso daí são coisas que talvez possam acontecer, eu não sei dizer. Bom, a cura da surdez. A irmã Inês estava totalmente surda, incurável, quando entrou na comunidade, tendo perdido sua audição em 16 de março de 1973. A religiosa só era capaz de falar e entender mensagens faladas por leitura labial, lendo os lábios da pessoa. Como lhe anunciou seu anjo da guarda, ela, temporariamente, recuperou o ouvido de 13 de outubro de 1974, mas a surdez retornou em 7 de março de 75. Vocês vejam, então, Nossa Senhora permitia que a doença aparecesse, era curada, depois voltasse e curava de novo, né? Sua audição foi definitivamente restaurada em 30 de maio de 1982, como previu Nossa Senhora na primeira mensagem de 6 de julho de 73. Ambas as curas ocorreram instantaneamente durante a bênção do Santíssimo Sacramento. Em carta pastoral datada de 22 de abril de 1984, o bispo D. Ito, bispo ordinário da Diocese de Niigata, escreveu em uma carta pastoral que ele soltou lá na diocese dele: autorizo ao longo de toda a minha diocese de que eu sou responsável à veneração da Santa Mãe de Deus de Akita e que pode ser venerada. Este daqui que está no círculo é o D. Ito, o bispo de Niigata. Esses outros são de uma outra ordem religiosa que foram visitar a imagem. 4 anos depois, em 20 de junho de 1988, durante uma visita do D. Ito a Roma, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, em que o prefeito era o cardeal Ratzinger, que depois foi o Papa Bento XVI, aprovou o conteúdo da carta pastoral. E na carta pastoral ele relatou todas as aparições, as mensagens de Nossa Senhora, falou sobre todos os milagres que aconteceu com Nossa Senhora. A primeira mensagem de Akita, em 6 de julho de 1973. Ela pergunta: minha filha, minha noviça, tens me obedecido bem, abandonando tudo para me seguir. A doença dos meus ouvidos é dolorosa? A tua surdez será curada, tenha certeza. Ela prometeu, portanto, na primeira mensagem. A ferida na tua mão causa-te sofrimento? Reza em reparação pelos pecados dos homens. Reza muito pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. Desde o teu batismo, tens sempre rezado fielmente por eles. Continua a rezar muito e muito. Diz ao teu superior tudo o que se passou hoje e obedece em tudo o que ele te disser. Ele pediu que ores com fervor. É uma coisa curiosa que ela não disse que as chagas iam desaparecer. Vamos ver o que vai acontecer com as chagas, né? A segunda mensagem, 3 de agosto de 73, foram todos no mesmo ano, né? Minha filha, minha noviça, amas o Senhor? Se amas o Senhor, ouve o que eu tenho a lhe dizer. É muito importante. Irás comunicar isso ao seu superior. Muitos homens nesse mundo ofendem ao Senhor. Eu desejo almas para consolar nosso Senhor, para aliviar a ira do Divino Pai. Eu desejo, com meu Filho Jesus Cristo, almas que reparem através de seu sofrimento e sua pobreza pelos pecadores e ingratidões. De modo que o mundo possa conhecer sua ira, o Pai Celeste está se preparando para infligir
um grande castigo para toda a humanidade. Veja, eu vou repetir, para infligir um grande castigo para toda a humanidade. Nós já estamos vendo alguns sinais aí, né? Terremotos, maremotos, chuva de granizo, gafanhotos, uma porção de coisas esquisitas estão acontecendo no mundo, tufões, furacões, etc. Com meu filho, eu tenho interferido tantas vezes para aplacar a ira do pai. Eu tenho evitado a vinda de calamidades, oferecendo ao Pai Santo os sofrimentos do meu filho na cruz, seu precioso sangue e almas amadas que o consolem, formando uma coorte de almas vítimas. Então, senhores, vejam como que Nosso Senhor dá importância, e Nossa Senhora dá importância a pessoas que oferecem sacrifício. Não precisa ser grandes sacrifícios, não. Às vezes são pequenos sacrifícios. Então, sei lá, tem que fazer um trabalho que não gosta, então vai fazer, ofereça aquele sacrifício que está fazendo, ou fazer uma coisa que gosta também é um sacrifício. Então, oferece também pela conversão dos pecadores, pela igreja, pelo Papa, pelo bispo e pelos padres. A oração, penitência e sacrifícios corajosos podem aliviar a ira do Pai. Eu desejo isso também para a tua comunidade, a comunidade que ela pertencia. Que ela ame a pobreza, que ela se santifique. Aqui a gente talvez percebe que a pobreza não estava lá muito bem, né? E reze em reparação pelas ingratidões e ultrajes de tantos homens. Recitem a oração das servas da Eucaristia. Elas têm uma oração própria, com consciência do seu significado. Coloquem em prática, ofereçam em reparação o que quer que Deus envie pelos pecados. Deixa cada uma esforçar-se de acordo com a sua capacidade e posição para oferecer a si mesma ao Senhor. Mesmo numa instituição secular, a oração é necessária, porque a instituição que ela pertence é secular, ou seja, elas não são religiosas de voto consagrado, né? Almas que desejam orar já estão a caminho de serem reunidas. É curioso que ela diga isso, né? Estão a caminho de serem reunidas. Ela está dizendo em 70. Será que haveria um movimento no futuro para aumentar isso? A gente percebe que está havendo muitas conversões no mundo. Muita gente mudando, protestantes que se convertem, anglicanos que se convertem, protestantes americanos também se convertem. Sem prender-se demasiadamente à forma, sejam fiéis e fervorosos na oração para consolar o Mestre. O que quer dizer isso? Sem se prender somente nas formas. Ave Maria, cheia de graça, o Pai Nosso, o Credo, tudo isso é indispensável rezar. O terço é a forma. Mas também fazer orações informais. Sejam fiéis e fervorosos na oração para consolar o Mestre. Então, são orações que a gente começa a conversar com Nosso Senhor, com Nossa Senhora, com o anjo da guarda, pedindo para eles, uma conversa assim, expondo o problema para eles e pedindo, como a gente pediria para uma pessoa, para um amigo nosso, para os nossos pais, os nossos amigos. E a terceira mensagem, a última, que é mais importante. No dia 13 de outubro de 1973, Nossa Senhora diz: como eu disse, se os homens não se arrependerem e não melhorarem, o Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Ela não disse só para alguns lugares. O Pai irá infligir uma terrível punição a toda a humanidade. Será uma punição maior do que o dilúvio. Isso quem diz? A própria Nossa Senhora. Tal como nunca se viu antes. No dilúvio, mataram praticamente todos, só sobrou a família de Noé, não é? E alguns filhos e parentes só. O resto foi tudo morto, né? O fogo irá cair do céu e vai eliminar uma grande parte da humanidade.
Veja, uma grande parte vai morrer pelo fogo. Os bons, assim como os maus, sem poupar nem sacerdotes nem fiéis. Então, quando o fogo cair, tanto os bons como os maus, e também os sacerdotes nem fiéis, morrerão. Os sobreviventes irão ver-se tão desolados que irão invejar os mortos. Né? Às vezes a pessoa está sofrendo tanto na vida, com um amigo que sofreu muito e morreu lá junto com ele vai ter inveja do amigo, falou, puxa vida, ele que foi feliz, ele morreu, né? As únicas armas que irão restar serão o rosário e o sinal deixado pelo seu filho, a cruz. Recitem todos os dias a oração do rosário. Com o rosário, rezem pelo Papa, pelos bispos e pelos sacerdotes. A obra do maligno, do demônio, vai infiltrar-se até mesmo dentro da igreja. Isso daqui não foi falado em Fátima. Até agora, Fátima não falou nada disso. De tal modo que se verão cardeais opondo-se a cardeais, bispos contra bispos. Não é verdade que nós vimos uma briga contínua aí de cardeais atacando cardeais, bispos contra bispos, bispos atacando o Papa atacando bispos, etc., perseguindo os padres, etc. Foi uma confusão geral que nós vimos agora no fim do papado final, né? Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades. Talvez os senhores tenham ouvido falar de algum sacerdote bom que foi afastado, foi mandado para um lugarzinho pequenininho, sumido fora né, das grandes cidades, etc. É perseguição. Foram desprezados e combatidos pelos seus confrades. As igrejas de altares serão saqueados. Em alguns países já começaram a destruir igrejas e altares. A igreja ficará cheia daqueles que aceitam compromissos, ou seja, pessoas que entram para coisas de diabólicas, para seitas secretas, etc. E o demônio vai pressionar muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. Eles lutam muito para isso, para que a pessoa abandone tudo aquilo. O demônio vai ser especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. Então, os leigos de vida consagrada, as religiosas, etc., principalmente esses daí, o demônio vai combater mesmo, né? Os sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos pelos seus confrades, igrejas e altares saqueados. Voltei para trás aqui. As únicas armas que irão restar serão o rosário e o sinal deixado pelo seu filho. Recitem todos os dias a oração do rosário. Isso já foi também. O pensamento da perda de tantas almas é a causa de minha tristeza. Nossa Senhora disse que fica muito triste com a perda de tantas almas. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Com coragem, fala ao teu superior. Ele saberá como encorajar cada uma de vós para rezar e fazer a reparação. Hoje é a última vez que eu vou falar contigo em viva voz. De agora em diante, irás obedecer àquele que foi enviado para ser o seu superior. Não é impressionante tudo isso? A gente vê como Nossa Senhora não escondeu nada. Agora, então nós já estamos aqui, 1900, vamos colocar em 1960, que era para ser revelado. Digamos, o mundo teria conhecido em 60 até 73. São 13, 15 anos, mais ou menos, né? Depois é que a Nossa Senhora já está revelando, chamando um povo pagão, para cumprir com as mensagens de Fátima.
Bom, então, Fátima, 13 de maio de 2000, no dia da santificação de Francisco e Jacinta, 27 anos depois de Akita. Nessa ocasião, o que vai acontecer? Vai ser revelado a terceira parte do segredo no dia 26 de junho de 2000, mais incompleto. Isso alguns dizem que é completo, outros dizem que é incompleto. Os senhores vão ver que mais ou menos tudo isso já está dito com outras palavras. Então, não causou muito espanto esse tudo que foi dito, porque, bom, se era isso eu já sabia, ou já esperava que fosse isso. Não uma coisa tão especial para esconder durante 15 a 20 anos, esconder desde 17, que Nossa Senhora tinha dito, por que não soubemos nada disso, se for só isso daí? Mas só isso, a gente pergunta, já é muito. É muito porque nós já conhecemos o que aconteceu, aquilo que Nossa Senhora tinha predito. Não é que os padres iriam brigar com padres, bispo com bispos, bispo com cardeais, cardeais com cardeais, cardeais com papa, papa com padre, etc. Ia perseguir padres, tudo. Tudo isso nós já vimos. Então, a terceira parte do segredo quase não traz novidades. Então, nós vamos ver que aqui está sim, aqui está trouxe grandes novidades. Vimos ao lado esquerdo de Nossa Senhora, um pouco mais alto do anjo, um anjo com uma espada de fogo na mão esquerda. Ao manusear a espada, despedia chamas que pareciam iam incendiar o mundo, mas apagavam-se com o contato do brilho que da mão direita de Nossa Senhora expedia ao seu encontro. O anjo, apontando com a mão direita para a terra, com a voz forte, disse: penitência, penitência, penitência. Então, era um apelo do anjo, já que o anjo não pôde castigar, né? Porque Nossa Senhora é que impediu as chamas de chegarem até os homens, ele, já que não pôde fazer isso, chamou a atenção só para a penitência. E vimos numa luz imensa que é Deus, algo semelhante como se veem as pessoas no espelho quando lhe passam por diante. Um bispo vestido de branco. Tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos e religiosas subiam uma escabrosa montanha no cimo do qual estava uma grande cruz de troncos toscos, como se fora de sobreiro com a casca. Então, é uma montanha, estão subindo os religiosos, e lá em cima tem uma cruz tosca. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade, meia em ruínas, meio trêmulo com andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, ia orando pelas almas dos cadáveres que encontrava pelo caminho. Chegando ao cimo do monte, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto. Portanto, o Papa, veja bem, o Papa é morto, é assassinado. Não leva um tiro, porque muita gente começou a dizer, não, já foi o Papa João Paulo II recebeu um tiro, etc, etc. Mas não é. Foi morto por um grupo de soldados que lhe dispararam vários tiros de setas. E assim mesmo foram morrendo um tras outros os bispos, sacerdotes, religiosas e várias pessoas seculares, cavalheiros e senhoras de várias classes e posições. Isso é o que está previsto acontecer para nós católicos. Por quê? Porque não ouvimos a mensagem de Fátima. Porque eles não permitiram que nós conhecêssemos em 60 tudo isso. Porque em 60 a situação era outra, não era como está hoje, né? E sob os dois braços da cruz estavam dois anjos, cada um com um regador de cristal em a mão. Neles recolhiam o sangue dos mártires e com o sangue regavam as almas que se aproximavam de Deus. Em 1944, a irmã Lúcia escreve e envia o terceiro segredo ao bispo de Leiria, que por sua vez é enviado à Anunciatura Apostólica em Lisboa e finalmente foi enviado ao Vaticano em 1944.
de acordo com declarações da própria irmã Lúcia, que este segredo só poderia se tornar público em 1960. Repito, que em 1960 ia começar o Concílio Vaticano II, e no Concílio Vaticano II os bispos do mundo inteiro estariam reunidos, e os bispos, estando reunidos em Roma, poderiam consagrar a Rússia à Imaculada Coração de Maria, e então a Rússia ia se converter e não ia fazer o que fez depois. O que ela fez depois? Guerras, perseguições e destruições de toda espécie. Então, aqui a gente entende o que foi feito e o que se deixou de fazer. 13 de maio de 1917, Nossa Senhora aparece em Fátima. Dita as mensagens que nós vimos, os 3 segredos. 14 de abril de 1973, Nossa Senhora traz uma mensagem em Akita, insistindo e completando o que disse em Fátima, completando o que disseram na terceira parte do segredo, que vão dizer aqui os responsáveis, Cardeal Ângelo Sodano com o Papa Francisco, eles que revelaram o segredo. Foi 13 de maio de 2000. Era 60, portanto, com 40 anos de atraso, que foi revelado a terceira parte do segredo, que poderia ter salvado o mundo naquela época. Não salvou. E nós estamos aí. Agora, mas nós temos que ter confiança. Confiança, porque Nossa Senhora não nos abandonou, não nos abandonará, ela estará sempre ao nosso lado. Sempre ao nosso lado, e nós devemos pedir, por maior que sejam as dificuldades, por maior que sejam as catástrofes, as perseguições, as incompreensões, por tudo a gente ter confiança em Nossa Senhora. Ela é cheia de graça, é mãe de misericórdia, ela é medianeira universal, portanto, nós devemos pedir, sobretudo, a Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Akita, que tem muita relação com a situação do mundo hoje em dia. Então, era isso que eu gostaria de comentar com os senhores. Não sei se alguém tiver alguma dúvida, como isso vai ser gravado. Eu não poderei ouvir as perguntas que os senhores tiverem, mas o seu Gil e o seu Barros estarão aí, quando eles repassarem este filme, vocês poderão fazer as perguntas para eles. Para todos, então, eu encerro aqui e peço ao seu Gil que reze uma Ave Maria para nós terminarmos essa gravação. Para finalizar, estamos gravando aqui a bibliografia que foi utilizada para a confecção desse audiovisual. Então, nós temos aqui, primeiro foi a carta pastoral do bispo de Akita, João Shojiro Ito, bispo de Niigata, que é a diocese onde está instalada também a cidade de Akita, no Japão. E ele descreve, então, com detalhes e, sobretudo, ele confirma a sobrenaturalidade original, da origem, e autoriza a veneração à imagem de Nossa Senhora de Akita. E o outro também, que é uma obra, Akita, The Tears and Message of Mary. Akita e as lágrimas e a mensagem de Maria. O padre é Teji Yasuda, do Verbo Divino, SV, e escreve, conta detalhes de como foi a infância da vidente, escreve com detalhes os milagres que houve, é muito interessante. Então, essas são as duas obras que basicamente serviram de fundamento para tudo que foi dito sobre Nossa Senhora de Akita. Muito obrigado